Gente, eu estou hoje substituindo o pastor Jair, que o domingo de manhã é dele, mas ele foi para o retiro de renovação espiritual, e aí eu fui escalado por ele para estar aqui hoje com vocês. Ele começou uma série nova na semana passada, uma série de mensagens, cujo tema é Organizando a Casa. Organizando a Casa, gostei da arte, achei bem legal. E eu quero falar com vocês a respeito de processo. Eu estava ouvindo a mensagem dele de domingo passado, e ele inicia a mensagem falando que são os processos que trazem o crescimento. E eu quero falar sobre isso, o processo que traz o progresso. Se eu fosse intitular a mensagem, eu colocaria, vamos intitular a mensagem então, eu colocaria esse título, o processo que traz o progresso. Tudo na vida, gente, precisa de ajustes. O tempo todo nós precisamos estar ajustando algo na nossa vida. E é interessante, lá em Gênesis 1:26, diz a palavra que o Senhor nos criou, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha que olha como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele foi criado com muitas capacidades, muitas capacidades. Talvez você pense como um dia eu pensei, que você não tem capacidades. Eu pensava assim, porque eu nunca fui excelente em nada, nunca fui. Até hoje eu posso dizer que eu não me acho excelente na maior parte das coisas que eu faço. Não tem nada que eu diga assim, poxa, nisso eu sou excelente. Não, eu quebro galho num monte de coisa, mas eu não vejo excelência em nada. Aí um dia eu li um livro, eu não sei se eu li um livro, se eu ouvi alguma coisa a respeito disso, eu acho que eu li num livro, que o ser humano, ele nasce com aproximadamente, é uma pesquisa americana, não é uma coisa da boca para fora, tá? Os americanos são expert nessa questão de números, pesquisas, enfim, muita ciência por trás de tudo, muita análise, e diz que um ser humano ele tem em torno de 400 aptidões, habilidades, só que todas elas precisam serem desenvolvidas. Então, vamos trazer para essa série Organizando a Casa, Arrumando a Casa. Tem pessoas que pensam assim, a minha casa não tem jeito, a minha vida não tem jeito, ou tal área da minha vida não tem jeito. Eu vou discordar totalmente de você nessa manhã. O problema são as histórias que a gente conta. Uma coisa importante que você tem que entender é que o cérebro humano, ele não reconhece o que é mentira e o que é verdade. O que nos faz reconhecer o que é mentira e o que é verdade? A nossa consciência. Nota isso aí. Aprende isso aí para a vida. O cérebro não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Bom, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da... Ou seja, quanto mais eu ouço a respeito da fé, mais fé eu vou gerando. Isso vai trabalhando na minha mente, no meu cérebro. Então o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. O cérebro ele vai acreditando naquilo que você vai falando para ele, naquilo que você vai dizendo para ele. Tanto de coisas positivas quanto de coisas negativas. Então quando você diz isso para o seu cérebro, a minha casa não tem como melhorar. A minha vida em tal área não tem como ser melhor. Ele está acreditando nisso. Assim como, quando você diz que você vai transformar a sua vida, e você diz isso para ele com muita frequência, com muita insistência, com muita persistência, ele também vai acreditar que a mudança é possível. Se você disser para o seu cérebro que a mudança não é possível, ele vai acreditar nisso. E se você disser que a mudança é possível, ele também vai acreditar nisso. Tem uma coisa que a gente está ouvindo muito hoje, é que a mudança, ela começa na mente. Se você consegue mudar a maneira de pensar, você consegue mudar
a forma como você vive. Isso é muito comum, tá? É muito comum, é uma questão comportamental. Então, entenda que nós temos essa capacidade de mudar tudo na nossa vida. Tudo, só depende de nós. Então, Deus nos criou com essa capacidade. Vamos para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz aqui, olha que interessante esse texto, toda a Escritura, não é uma parte da Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, o homem aqui é ser humano, homem e mulher, para que o ser humano de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então tudo, aqui Paulo está dizendo a Timóteo, que tudo que está escrito na palavra de Deus é para nós. Diga assim, tudo que está escrito na palavra de Deus é para mim. Agora, olha uma coisa importante, gente. Quando você lê a Bíblia, e aí o religioso se engana muito. Quando a gente lê a palavra, quando a gente olha para a palavra, ela tem que vir contra nós, e não a nosso favor. O religioso, quando ele lê, e até quando ele ouve a palavra, ele pensa assim, fulano tinha que ouvir isso. Ele está pegando um lado que ele considera positivo da palavra para ele, e negativo da palavra para o outro. Gente, toda a Escritura, ela é para mim. E ela é para me preparar, para me corrigir, para me ensinar, para me instruir no caminho de Deus. Está ali o texto, ó. Ela é para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Para mim e não para os outros. Muitas vezes quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, vai ler lá a última ceia, Judas. Aí a gente olha, não, eu sou João. Não, nós temos que ler a Bíblia olhando e nos colocando na posição de Judas. Não para que a gente seja um Judas, pelo contrário, para que a gente não caia no mesmo erro que Judas caiu. Tem um livro muito especial, já li aqui com o pessoal que está à frente dos ministérios, chamado Perfil de Três Reis. É um livro bem fininho, mas um livro magnífico, que fala sobre Saul, Davi e Absalão. Qual é o problema? Todo mundo acha que é Davi. Não, a gente tem que ser Saul no livro e Absalão, para que a gente possa aprender algo para a nossa vida. O que eu quero dizer é que a Bíblia é um manual para nós, mas a gente tem que entender que o problema somos nós, e precisamos desse manual, e não que o problema são os outros. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, quero ministrar em 4 pontos em cima desse texto. Aqui é quando Davi, ele é ungido para ser rei. Deixa eu abrir aqui o meu Samuel aqui também. Samuel era o profeta da época. Naquele tempo Israel ele era administrado de uma maneira teocrática, tá? Teocrática. Tel significa Deus, tá? E cracia é governo. Por isso democracia. Demo é o homem, cracia é governo. Então democracia é governo dos homens. Teocracia. Alguém aqui se chama Tel? Não? Então não temos nenhum Deus aqui. Tel é Deus. Então teocracia é governo de Deus. Naquele tempo Israel, ele era governado por um pastor, vamos dizer assim, que era o profeta Samuel. Samuel, para vocês entenderem um pouquinho mais, ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Tá? Ele vem depois do livro de Juízes, vem 1 Samuel. E Samuel, ele então é levantado por Deus, orientado por Deus, ele já era profeta, para ungir um novo rei para Israel, porque Saul havia sido rejeitado por Deus
por uma série de características e posicionamentos errados que Saul tinha. E aí Deus disse para Samuel, é um dos filhos de Jessé. E aí Jessé é informado dessa visita, e Jessé separa 7 filhos. Olha que interessante isso aqui. Jessé separa 7 filhos. Antes de ler esse aqui, coloca para nós o versículo 10 do capítulo 16. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, ele olhou os 7 e disse para Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. Agora olha só o versículo 11. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Aí Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, o caçulinha, mas ele está cuidando das ovelhas. E aí disse Samuel, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. E aí, uma coisa interessante, imagina você receber, imagina comigo aqui, tá? Agora não quero saber se você é a favor ou contra, tá? Imagina você receber o Bolsonaro vai almoçar na sua casa. Esquece, você é de esquerda, azar é seu, tá? Se você é de direita, problema seu também, tá? A gente tem que ser de Deus, amém? E imagina, tá lá, sua família se reúne e o seu pai não chama você. O Bolsonaro está lá para escolher um ministro. E daí o seu pai não chama você. Ô, gente, para pensar. Tem gente que fica magoadinho quando alguém põe a mesa, a mãe põe a mesa, a esposa põe a mesa, não avisa o marido. Ah, o marido se emburra. Ou não chama os filhos se emburram. A gente está vivendo um tempo de gente muito fraca emocionalmente. Ai, se meu marido não me esperar para almoçar, ai, se a minha esposa não esperar para almoçar, ai. Olha a importância da pessoa que foi visitar a casa de Jessé. E Jessé não chamou Davi, porque Jessé não viu capacidade, potencial em Davi. E aí a gente entende, acho que é o versículo seguinte que vai dizer. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, bela aparência. O Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o. E aí o versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e aí Samuel voltou para Ramá. Então, Davi aqui, ele é ungido diante dos seus irmãos. Olha que interessante isso daqui. Ele foi esquecido, ele foi deixado. Eu não acho que ele foi esquecido, mas ele foi deixado para trás pelo pai. Porque o pai não achou que poderia ser ele. E aí ele vem, ele é ungido na frente dos seus irmãos. É interessante, quarta-feira eu falei aqui sobre o Salmo 23. Tem essa mensagem no canal do YouTube aqui da igreja de Portão, do MBCV Portão. Falei detalhe por detalhe do Salmo 23. Davi ele escreve, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Todo irmão é meio adversário, tem aquela competição dentro, né? Normalmente, não é em todas as famílias, mas sempre tem aquela coisinha, aquele incômodo entre irmãos. Tem 2 irmãos e todos aqui que têm irmãos entendem um pouquinho. Pode ser aquela coisa muito sutil, como pode ser aquela coisa mais séria, mais grave, mas existe aquela competitividade. Davi foi deixado pelo pai, e agora, se tudo quanto foi escrito foi para nos ensinar alguma coisa, diz que ele foi ungido na presença dos seus irmãos, e Samuel disse, nós não vamos sentar na mesa antes que Davi chegue. Então só uma curiosidade, porque ele fala que Deus preparou uma mesa para ele, diante dos adversários dele. Claro que pode ser inimigos, mas pode ser que até da família ele estivesse falando, porque ele foi deixado. O que eu quero trazer aqui para nós? A partir desse momento, começou uma nova fase na vida de Davi. Davi ele foi ungido o que mesmo, gente? Me ajudem. Davi foi ungido? Rei, mas existia um rei.
Ele foi ungido rei, mas não foi feito rei. Ele foi ungido rei, mas não foi feito rei de Israel. Então entenda uma coisa, sempre que nos separamos para Deus, começa um novo tempo em nossas vidas. Quando você toma uma decisão, batismo, uma decisão de andar com Jesus, de andar com Cristo, sempre que você toma essa decisão, começa um novo tempo na sua vida. É uma nova época, é uma nova oportunidade, são novos momentos. Só que não significa que, porque você agora foi ungido rei, vamos pegar o exemplo de Davi, ser ungido era ser separado, tá? Você foi separado, não significa que agora a sua vida mudou. De maneira nenhuma. O que será que Davi foi fazer no outro dia? Cuidar das ovelhas. Então, muitas vezes, as pessoas elas se voltam para Deus, mas elas não entendem a questão do processo. Elas não entendem a questão do processo. Segundo ponto, então o primeiro é sempre que nos separamos para Deus, começa um novo tempo. Agora observe o segundo ponto. As promessas de Deus são um prenúncio daquilo que deve acontecer na sua vida. Porque a gente olha para a palavra de Deus e vê muitas promessas. As promessas da palavra, elas são um prenúncio. Deus, Ele nos mostra o que pode vir a acontecer. Mas o cumprimento das promessas, gente, exige passar pelos processos. O cumprimento de uma promessa exige passar por processos. Um exemplo bem simples, tá? Com quantos anos eu falei que Jesus foi batizado aproximadamente? 30. Agora, observe uma coisa, dos 12 aos 30, ele já era diferente. Desde criança, na verdade, ele era diferente. A família sabia que ele era o Filho de Deus. Sem dúvida, José e Maria sabiam disso. Por tudo que o anjo falou antes dela engravidar, José teve aquela resposta da parte de Deus também. O anjo disse, olha, pode casar com ela, porque o que ela tem é do Espírito de Deus. Dos 12 aos 30, anota isso aqui. Jesus foi carpinteiro. Ele era o Filho de Deus, que tinha um grande propósito nessa terra, mas dos 12 aos 30. Quantos anos dá isso? 18 anos. Ele foi carpinteiro. Eu tenho um combinado com meu filho, que quando ele fizer 10, ele vai trabalhar comigo. Porque uma das coisas que eu mais sou grato ao pai, o pai está aí, é que ele sempre me arrastava para o trabalho. E não era me arrastava, fica lá jogando no celular. Aliás, não tinha celular naquela época, né? A gente não tinha celular. Final de semana, a gente fazia mudança, né, velho? Alguma mudança, né? Então, assim, carregar uma geladeira para mim hoje, gente, é fácil demais. Eu aprendi que fazer mudança não é força, é jeito. Tem gente que se mata para carregar o móvel. Eu sou bom nisso aí, gente, mas não preciso me convidar para as mudanças de vocês, porque eu já passei por todo esse processo. Amém? Eu já sou pós-graduado em fazer mudança, tá? O pai tinha caminhão, a gente fazia muita mudança. Nossa, muita mudança. Então, o pai sempre me levava junto, ia recolher sapato, eu ia junto carregar a caixa de sapato. E assim foi muito tempo, e isso fez muito bem, isso não me fez mal, fez bem. Olha aqui, dar serviço e responsabilidade para os seus filhos não faz mal, faz bem, tá bom? Então, acho que antes dos 12, eu já trabalhava com o pai. Meu combinado com meu filho é com 10, tá? E eu olho para Jesus, Jesus dos 12, com certeza, aos 30 anos, ele trabalhava, gente. E trabalhava no quê? No que o pai dele trabalhava. Tinha a ver com o propósito de Deus para a vida dele? Só que ele seria crucificado no madeiro. Só.
Algumas pessoas fazem uma ligação entre ser carpinteiro e ser crucificado no madeiro. Não sei se existe alguma simbologia, alguma questão nisso, nunca estudei, mas vejo pessoas falarem. Mas o fato é que Jesus trabalhava e trabalhou muito nesse período. Da mesma maneira, Davi, apesar de ter sido ungido rei, ainda um adolescente, ele passou por todo um processo. Um processo de crescimento e um processo de desenvolvimento e um processo de aperfeiçoamento. Então, o terceiro ponto é crescimento e transformação, são fundamentais na nossa vida. Crescimento e transformação são fundamentais na nossa vida. Olha aqui para mim, gente. Você que está aqui, você que está assistindo de casa. Os desertos da vida são os momentos onde nós mais conhecemos a Deus. Onde nós mais conhecemos a Deus. Alguém me fez uma outra pergunta, eu estou no fundo do poço, e agora, perguntaram para mim, essa semana também. Eu disse, olha, tu está no melhor lugar para começar. O grande problema é que, quando as pessoas saem do poço, elas esquecem de quem as tirou de lá. O fundo do poço é um lugar que você não pode piorar. Quando a pessoa diz assim, eu estou quase no fundo do poço, eu penso assim, tomara que caia logo até o final, porque do fundo do poço não dá para piorar, dali só pode melhorar. E os desertos, é nos desertos que nós aprendemos muitos princípios de vida. Ou aprendemos ou podemos aprender. No deserto, nós somos provados nos princípios que temos na vida. E Deus nos coloca em lugares para servir, onde possivelmente o Senhor quer que a gente faça a diferença. Um exemplo, Davi serviu ao rei Saul como músico, depois ele lutou contra Golias, se tornou uma pessoa do exército, depois se tornou líder do exército, depois se tornou uma pessoa perseguida pelo rei Saul, e depois se tornou o rei de Israel. Observe que Davi foi servir no lugar onde depois ele faria a diferença. Davi ele foi ungido rei ainda na sua adolescência, não sei exata a idade dele, mas ele se tornou rei de Israel aos 30 anos e ele governou Israel de uma forma muito, muito abençoada, até os 70 anos de idade. Davi governou por 40 anos, mas ele passou por mais de 10 anos de preparação. Mais de 10 anos ele viveu um processo. Nós estamos perto aí das Olimpíadas de novo, e olha só esse dado aqui. Quem já ouviu falar de Usain Bolt? Quem já ouviu falar desse cara aí? É um dos maiores corredores, essas corridas, né? Aquelas corridas de 100 metros. Ele ganhou 8 medalhas em 3 Olimpíadas. E para ganhar essas 8 medalhas, presta atenção nisso, ele correu menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos ele correu, e ele ganhou 8 medalhas, e o prêmio em dinheiro, por essas 8 medalhas, estou falando só das 3 Olimpíadas, fora um monte de outras competições que ele ganhou, tá? Ele ganhou mais de 30 milhões de dólares, pega esse número aí. Ele ganhou mais de 30 milhões de dólares por correr menos de 2 minutos. A Olimpíada é de 4 anos? Sim, então em 12 anos isso aconteceu. Aí você pensa assim, pô, mas o cara é muito abençoado. Mas a história diz que, para ele chegar nesse resultado, ele treinou mais de 20 anos. Ninguém olha o processo, todo mundo gosta de ver o resultado. Mas o segredo não é... Gente, resultado é consequência de processo. Nota isso aí. Resultado é consequência de processo. Resultado é consequência daquilo que você faz dia a dia na sua vida. Então as pessoas, elas olham assim, uma família abençoada. Um preço é pago para uma família abençoada. Um filho
bem direcionado na vida. Princípios foram estabelecidos, foram ensinados para que aquele filho, aquela filha fosse bem instruída na vida. E assim a gente pode aplicar isso em cada área. É muito fácil, gente, um problema da religiosidade é essa. Ai, pastor, ora por mim. Ora por mim. As pessoas acham que a oração vai resolver a vida. Gente, um dia eu trouxe aqui um vaso com terra. Quem estava nesse culto, levanta a mão. Culto do vaso com terra. Eu disse, se eu orar aqui por esse vaso, tem terra aqui, se eu orar aqui, vai nascer alguma coisa? Sim ou não? Não, por quê? Porque não tinha semente nenhuma na terra. Era só um vaso com terra. Tem muita gente que pede oração para pastor, mas a vida dela é um vaso com terra. Não tem nada sendo plantado, nada sendo feito, mas querem que a gente ore. E a gente tem que cuidar para não orar. Por quê? Porque depois o resultado não vem. A oração do pastor, aquela igreja que é fraca. A pessoa não planta nada. Vai colher o quê? Eu acho que o nome do filme é o Fazendeiro de Deus, ou Fazendeiro de Deus. É esse o que planta batata? É isso aí? Tinha que chover. Eu me lembro disso do filme. E não choveu. Aquele dia eu descobri como que funciona a batata. Naquele dia que eu olhei o filme. E daí tem aqueles montes lá de terra e ele, a princípio, não daria nada. E aí ele vai lá e finca. E quando ele finca, lá com uma ferramenta lá, o que ele puxa? A batata. E aí ele vê o milagre ali. Ele vê que Deus abençoou. Mas ele fez o quê? Como diz o ditado, ele plantou batata. Vai plantar batata então, gente. Nós temos que plantar aquilo que nós queremos buscar para a nossa vida. Eu não acredito que Deus tem uma vida medíocre e miserável para o seu povo. Eu não consigo acreditar nisso. Mas por que muitas pessoas que são povo de Deus sofrem na vida? Porque eles não entendem que existe a parte divina, existe, mas existe a parte humana. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e existe a nossa parte. Gente, o problema das pessoas, a gente foca no resultado, meu casamento é ruim, meu não sei o que é ruim, não sei aquilo, as historinhas que você conta, para você, o seu cérebro acredita. Como eu disse antes, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Você conta muitas histórias para você, para justificar, porque você não tem uma vida melhor. E você não tem uma vida melhor, porque você não procura corrigir aquilo que está errado na sua vida. Para que a gente possa colocar a casa em ordem, a gente precisa analisar os resultados, avaliar resultado. Tem alguma coisa acontecendo que você não concorda na sua vida? Avalie. Avalie o resultado, em cima do resultado, avalie as suas atitudes, o seu comportamento. Porque quando você vê alguma coisa, presta atenção nisso. Quando você vê alguém dando certo, pode ter certeza do que eu vou falar. Existe uma atitude por trás daquilo. Assim como quando você vê alguma coisa dando errado, existem atitudes por trás daquele resultado ruim. Atitudes certas, atitudes erradas. Por que dá tanta coisa errada na vida das pessoas? Por causa de atitude. Ninguém quer se separar. Mas por que se separam? Por causa das atitudes. Deus não quer amaldiçoar ninguém. Por que as pessoas são amaldiçoadas? Por causa das atitudes. Deus não quer o mal de ninguém. Por que o mal acontece? Por causa das atitudes. Então, quando você vê resultado, você tem que avaliar o seu procedimento, você tem que avaliar as suas atitudes, para que você possa ver como você pode melhorar. Você
o ser humano, ele é uma pessoa, olha, o ser humano é complicado, o ser humano é um ser complicado. Por exemplo, muitas vezes o ser humano, quando ele vai pedir perdão, ele pede, me perdoa, mas tu errou também. Não é assim. Me corrige se eu estou errado. Normalmente a pessoa, quando ela vai pedir perdão, ela já critica o outro. Quer pedir perdão? Pede perdão. Mas não aponta o erro dos outros. Deixa os outros perceberem naquilo que eles estão errados, naquilo que eles estão errados. Mas o que eu posso fazer? No máximo, aliás, ore por essa pessoa. No máximo, ore por essa pessoa. Mas não fique apontando o erro quando pede perdão. Eu tenho um perrengue com meu filho, mas um perrengue, porque tudo ele se justifica. Eu tenho nojo, gente, de se justificar. Eu disse, cara, só se um está errado, deu, estou feliz contigo, está tudo certo. Que nem agora na sexta-feira ele meio se atrasou. E eu digo para ele, quando eu desço para te levar para a escola, cara, tu tem que estar pronto. De pé eu digo para ele, é de pé, não é? Porque, eu não sei se os filhos de vocês são assim, ele levanta, aí ele pede um café, daí ele se deita no sofá, para tomar café. Ele está proibido de sentar no sofá, eu falei para ele, está proibido de levantar e sentar. Vai me esperar de pé, vai tomar café de pé. De pé eu quero, não sentado. E daí se senta, é um sentado meio deitado, tapa com coberto, o café na mão, de olho fechado ainda. Gente, precisa me dar uma... Eu sou meio sanguíneo. Isso chega a me dar uma raiva quando eu desço e vejo aquilo. Daí sexta-feira agora acabou. É de pé, agora eu quero que tu vai me esperar de pé. Pronto. Imagina o que vai ser no futuro, se não arrumar agora. E daí ele, não, mas é que pai, eu não quero saber, cara. Não é que pai, coisa nenhuma. Vai me esperar de pé, só quero que tu diga, ok, vou te esperar de pé, pronto. Sou meio militar, gente, vocês acham? Eu disse, cara, só isso, pronto. Daí o Dom funciona muito bem com o telefone, sabe? Daí ele foi se justificar, Dom, é o seguinte, qualquer coisa que tu me fala daqui para frente, vai ficar sem celular o dia inteiro. Deu. Foi até a escola, mudo, desceu, me deu beijo, tudo certo. E daí eu já estabeleci para o resto do ano essa regra. Se quando eu descer, tu não estiver pronto, tu não vai pegar na mão o celular. 24 horas. Estou só pela segunda-feira. Gente, nós temos que entender que justificar os nossos erros não nos leva a lugar nenhum. O ser humano é assim para Deus. Saul foi rejeitado porque ele justificou. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez diferente do que Deus mandou, e quando Deus foi cobrar ele, ele disse, não, mas eu fiz para ti, Deus. Não. Aí vem aquele texto conhecido, né? Deus não tem prazer em sacrifícios, em holocaustos, tanto em que se obedeça a sua. Deus quer obediência, gente. Deus quer que a gente obedeça. Mas eu faço mais do que mas não faz muitas vezes o que tinha que fazer. Faz mais, mas não faz o que tinha que fazer. Então, o crescimento e a transformação e a mudança, eles são fundamentais na nossa vida, esse processo de corrigir os nossos erros. Para que a gente tenha melhora. Errar faz parte, nós vamos errar. Aliás, a vida é feita mais de erros do que de acertos. Sabe qual é a diferença no final? É aqueles que vão errando e corrigindo, errando e corrigindo, errando e corrigindo. A vida é feita mais de erros que de acertos. A diferença é como cada um lida com os erros. E o quarto ponto, tá? Depois que eu me separo para Deus, eu entendo que Deus tem promessas para a minha vida, mas elas são só um prenúncio. Elas só vão acontecer a partir do processo de crescimento e de transformação, que é o terceiro ponto. O quarto ponto é o tempo da honra.
O tempo da honra está lá em Isaías 61:7. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Davi quando ele foi separado. E aqui fala sobre quando o Espírito do Senhor está sobre nós, está no versículo 1, mas não precisa colocar. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, o que acontece? Em lugar da honra que a gente sofreu, o povo receberá uma porção dupla. Em lugar da vergonha, porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará com a sua herança, pois herdará uma porção dupla na sua terra e terá uma alegria eterna. Então, tanto Davi como Jesus, depois de tudo que eles passaram na infância, na adolescência, na juventude, depois de toda a preparação, por meio de um processo, vem a honra, gente. A honra sempre vem no final. Deus sempre honra. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram. Mas a honra ela vem no final, não durante, não no meio do processo, mas a honra vem no final, que nem as medalhas. Ele ganhou depois que ele ganhou as corridas, veio a honra, veio as medalhas. Então, é importante que a gente aprenda a valorizar esses processos de crescimento e de melhoria na nossa vida. Isso é de Deus, gente, nós temos que entender, Jesus passou por 18 anos de processo. 18. Aí você não quer esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não quer estudar, não quer se preparar, não quer buscar, mas quer que Deus mude a sua vida. A mudança na sua vida depende de você. Tem um autor de um livro, e eu esqueci o nome do livro agora, mas eu vou dar o nome do autor, é Viktor Frankl, tá? Ele passou 3 anos preso num campo de concentração do regime nazista. 3 anos preso lá, sofreu muito lá. Aliás, vou usar a frase dele, né? Doeu muito o que ele passou lá durante 3 anos naquele campo de concentração preso. Só que tem um livro dele que é um livro conhecidíssimo, eu me esqueci o nome agora. Esse aí mesmo, Sentido da Vida, em Busca do Sentido, é esse aí. Ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E ele usou tudo aquilo que ele sofreu, todas as dores que ele viveu, naqueles 3 anos no campo de concentração, para trazer uma lição de vida e para ajudar outras pessoas. Olha que interessante isso. Ele pegou toda a dor que ele teve e aquilo trouxe um sentido para a vida dele. Quem viu o vídeo que eu fiz sobre, eu vou encerrar contando essa história, sobre o aborto em caso de estupro. Quem viu o vídeo que eu fiz, está no meu canal do YouTube, no meu canal, quem viu? Aliás, no canal do Desperta para a Vida. É óbvio que algumas pessoas eu não consigo, não concordo, eu não entendo, e eu esperava isso, tá? O que eu entendo, gente, a respeito disso? Para quem não viu o vídeo, está lá no canal do Desperta para a Vida do YouTube, tá? A pessoa foi estuprada e um filho foi gerado. E eu uso, inclusive, o momento que a gente está vivendo. Ninguém quer morrer de Covid. Alguém que quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Uma vida que foi gerada, ela já é uma vida. E se ele tivesse como falar lá do ventre da mãe, mesmo que ele foi gerado numa questão de violência, de abuso, aquele ser lá dentro, ele é um ser humano como nós. E se ele pudesse falar, ele diria o quê? Que ele quer viver. E quando você faz o aborto, sabe qual é a única forma de aborto que eu acredito que Deus aprova? Eu não falei isso no vídeo, mas é quando aquela gravidez traz risco para a mãe. Entenderam? Ok? Tanto que tem muitos abortos naturais, porque é uma questão de má formação, enfim. Fora isso, não existe.
Claro que as pessoas, elas não conseguem dar um sentido para a vida como o Victor Frank fala. Agora, pega uma mãe abusada que tem um filho. Ela já vai pensar assim, e se o meu filho foi igual o pai? Eu não é que penso assim? A história que a gente conta. A forma que a gente conta a história para a nossa vida e o nosso cérebro acredita. E eu disse, eu sou contra, a minha posição é, eu sou contra. Essa criança deve nascer, ela deve ser amada. Ela deve ser cuidada. Porque Deus é um Deus que transforma o caos em um jardim florido. Amém? E imagina a mensagem que essa mãe pode dar. Essa mãe tem a gestação dessa criança, essa mãe vê essa criança nascer, essa mãe ama essa criança. Essa mãe se casa com uma pessoa de Deus que vai cuidar como aquela criança de um filho, e aquela criança vai ter as características do pai não biológico, mas da mãe biológica. E que mensagem essa mãe pode trazer para outras pessoas que talvez engravidaram de um abuso? E que mensagem essa mãe pode trazer para tantas outras pessoas no mundo que abortam? E nem foi caso de abuso, foi uma gravidez não planejada, não projetada. Quantas vidas podem ser salvas por uma pessoa que transforma o caos em um sentido de vida? Eu não conheço a história de ninguém assim, talvez exista, aliás, deve existir, mas a pessoa não, ainda, isso não foi divulgado, se foi eu não conheço uma história assim, realmente não conheço, não me inspirei, não me baseei em nada, foi uma pergunta que eu pensei antes de responder, uns 2, 3 dias, mas é a forma que eu entendo, que a dor, toda a nossa dor, ela pode trazer um grande sentido para a nossa vida, e esse sentido para a nossa vida pode ajudar muitas pessoas. Amém? Faz parte e precisa passar por um processo. Davi foi ungido rei. O que isso significa para nós? Deus tem um propósito para a nossa vida. Agora, Deus tem promessas para a nossa vida. Agora nós temos que entender que exige o passar por um processo. E esse processo depende da forma como nós lidamos com tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e que acontece na nossa vida. E aí, se a gente consegue entender esse processo, depois vem a honra, a dupla honra, como diz ali. Depois da vergonha, vem a dupla honra. Está nas nossas mãos colocar a nossa casa em ordem ou organizar a nossa casa. Mas nós temos que estar dispostos a viver os processos. Amém? É tão interessante que Davi, ele é esquecido. A Bíblia é uma aula, né? Daí eu fico pensando, né? Se fosse o pai e a mãe tivessem me esquecido. Eu sou meio emburrado, né? Meio, bastante até. Eu ia dizer, eu não vou agora, tu não me chamou antes. Mas quem mais ia dizer isso? Só eu. Ah, tem mais um ali? Eu não é. Aí Jessé mandou chamar Davi, o que Davi fez? Veio. E porque ele veio, ele foi ungido rei, gente. E se ele não viesse? Deus transformou a vergonha em uma honra. Presta atenção nisso. A vergonha Deus transformou em uma honra. O pai deixou ele para trás. Olha que interessante. E fosse nós lá, agora eu não vou. Estou bem aqui com as minhas ovelhas. Manda dizer que eu não vou mais agora. Se ele quer, ele que venha. Quer então vir aqui, porque eu estou aqui. Por que não me chamou antes? Quantas vezes Deus tem algo para nos confirmar, para nos abençoar, e o nosso orgulho
E o nosso ego, e as nossas atitudes, o nosso comportamento faz a gente perder uma honra. Por falta de humildade. Uma das grandes características de Davi era humildade. Era um cara humilde que orou a Deus lá no Salmo 51, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração. Só uma pessoa humilde para pedir isso para Deus. Uma pessoa orgulhosa não conseguiria pedir isso para Deus. Senhor, me dá um coração humilde. Gente, Deus não quer que a gente vá bem numa área da vida. Escute isso aqui, nenhum sucesso vale um fracasso. Nenhum sucesso vale um fracasso. Deus quer que a gente vá bem com Ele, na presença dEle. Deus quer que a gente vá bem com nós mesmos. Deus quer que a gente vá bem na nossa família, nos nossos relacionamentos. Deus quer ver os nossos filhos se encaminhando. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante e não uma área da vida abundante. Nenhum fracasso. Aliás, nem uma vitória justifica vários fracassos. Porque tem gente que pensa assim, não, mas para mim alcançar isso eu tenho que perder tudo aquilo. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem pessoas que alcançam o mundo, alcançam muito, mas na trajetória perdem mais do que alcançaram. As pessoas são ricas e nem sabem. Eu soube de uma pessoa que recebeu esse ano uma bonificação da empresa que trabalha. 500 mil. Tá bom, gente? É bom ou não é bom? Você acha que essa pessoa ficou mais rica por ganhar esse valor? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você não responde? Essa pessoa ficou mais rica que a maioria de nós aqui? Sim. Que a maioria de nós aqui. Eu garanto para você, provo para vocês que ela não é mais rica que nós. Se essa pessoa perdesse a saúde, ela daria esses 500 mil pela saúde dela? Sim ou não? Você aqui tem saúde? Você daria 500 mil pela sua saúde? Sim ou não? Você tem saúde? Você é rico. Quer que eu provo mais? Se a pessoa ganhou 500 mil reais, conheço essa pessoa, já sentamos na mesma mesa, várias vezes inclusive. E se alguém dissesse assim, raptassem a família dele, e dissesse assim, eu quero 500 mil reais que tu ganhou, pelo resgate da tua família, você acha que essa pessoa pagaria? O que vale mais, 500 mil ou a família? Quem tem família? Está vendo que você é rico? Porque você pagaria 500 mil pela sua família, sim ou não? Pagaria 500 mil por um filho, pagaria ou não pagaria? Porque vale, vocês são ricos, pelo filho que vocês têm, que Deus deu para vocês, vocês são ricos, mais ricos que muita gente, que gostaria de ter um filho e não tem. Somos ricos, e não percebemos isso. Temos saúde e não percebemos, tem pessoas que são ricas, mas não têm a saúde. Eu sempre gostei de Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, né? Eu acompanho o Michael Schumacher, está lá em aparelhos, né? Estão vendendo as propriedades de milhões dele. Ele não é rico mais, porque ele não tem saúde. Eles dariam tudo que ele tem, pela vida dele de volta. Mas eles não conseguem comprar isso de volta. Nenhuma vitória compensa vários fracassos. Leve isso. Vocês são, nós, porque eu também sou,
somos ricos, porque aquilo que nós temos, nós abriríamos mão de muito dinheiro para manter isso que nós temos e a gente não valoriza. Amém? Vamos orar, porque senão você sabe que eu não paro hoje, né? Pai, obrigado por essa manhã, pela maneira que o Senhor tem falado aos nossos corações. Espírito Santo, obrigado por essa forma tão simples, mas tão verdadeira, que Tu tem falado com cada um de nós. Eu quero abençoar cada vida que aqui veio, aqueles que assistirão a essa mensagem, eu quero os abençoar. E peço, Pai, que o Senhor continue ministrando essa palavra de acordo com a realidade, a necessidade de cada um que veio aqui nessa manhã. Essa mensagem não é para aqueles que não veio, é para aqueles que vieram, para aqueles que estão aqui. Continua confirmando essa mensagem dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.